A próxima pessoa que vai vir apresentar é da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente e tem um nome do trabalho que, se fosse por criatividade, de ovo em ovo, a fauna se revela. Guia prático de identificação de ovos e de aves silvestres. A Ágata Barbosa Constantino vem apresentar para a gente. Perfeito. A hora que você quiser começar, pode ficar à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Ágata Barbosa Constantino. Sou estudante de Medicina Veterinária e estagiária da quarentena da Divisão da Fauna Silvestre. O meu projeto é De Ovo em Ovo, a Fauna se Revela, elaboração de um guia prático de identificação de ovos de ave silvestre. Bom, a iniciativa desse projeto foi desenvolvida no CEMACAS, que é o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, onde houve a necessidade da gente ter a identificação correta de ovos de aves silvestres após o recebimento de uma apreensão de ovos de aves silvestres provenientes do tráfico. Como algumas espécies que a gente pode identificar nesse recebimento são aves da família Pistaciforme e Pisciformes. E a proposta de melhoria para o combate do tráfico de animais silvestres se enquadra na questão de a gente trazer melhorias para esse combate. Então, esse guia ele tem um enfoque em a gente aprimorar as técnicas de combate ao tráfico para profissionais que trabalham na linha de frente da apreensão desses animais. Então, com a crescente crimes ambientais relacionados aos tráficos de animais silvestres, a gente sabe que é um problema muito difícil dentro da cidade de São Paulo. E a gente sabe que a São Paulo, como é um meio urbano de grande porte, ele é a maior rota de entrada de espécies de animais traficados do Brasil todo. E também a gente tem a Divisão da Fauna Silvestre, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que é associado ao CEMACAS, que é o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, responsável pelo atendimento médico e veterinário e biológico para o atendimento veterinário, então a triagem desses animais, o recebimento deles e a reabilitação desses animais. Como, graças à coexistência entre humano e fauna, a gente tem os planos municipais em ação, e como foco, o Plano Municipal de Estratégias de Ações Locais pela Biodiversidade da cidade de São Paulo, com o objetivo número 3, que é o monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade. E o Plano 3.8, que é intensificar ações fiscalizatórias contra crimes envolvendo a captura e o comércio ilegal de animais silvestres. E qual é a importância da identificação correta? Bom, a identificação correta, ela traz um aumento das ações de fiscalizações contra o tráfico de animais silvestres e também ajuda no manejo adequado do período de incubação desses animais.
E também a gente permite a adoção de parâmetros específicos para cada espécie, como períodos de incubação, períodos de temperatura, umidade, e também contribuir para o aumento das taxas de eclosão e sobrevivência desses animais. E como que a gente pode facilitar essa atividade? Bom, investiu-se na elaboração de um material didático inédito em formato de guia prático ilustrado para consulta e comparação à identificação de ovos de aves silvestres. E com o objetivo de auxiliar na correta identificação de espécies de ovos de acordo com a sua morfologia externa, especialmente em casos de apreensões relacionadas ao tráfico de animais silvestres. Para a elaboração do material, veio de acordo com o levantamento de dados após o recebimento de uma apreensão de 21 ovos apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e recebidos dentro do Semacas em outubro de 2024. Com essa apreensão, a gente recebeu muitos ovos que a gente não sabia que espécie que eram. Então, e a gente tinha muita ausência da literatura nessa questão. Então, não encontramos determinados temas nem artigos que falassem sobre a identificação desses ovos. E a gente precisou, por conta própria, fazer essa identificação. Então, após o nascimento, a eclosão desses animais, a gente conseguiu identificar algumas espécies, nas quais foram espécies de araras, espécies de tucanos e dois indivíduos de arara azul grande, que foram os que eclodiram e evoluíram. E também a gente teve alguns pistacídeos não identificados. Por conta da falta de material para a gente evoluir com esses animais, muitos indivíduos acabaram vindo a óbito precocemente. E por conta disso a gente não conseguiu identificar a espécie certa do animal. Então a gente só identificou o gênero dela, que ainda assim pode ser utilizada durante a triagem inicial. Para o desenvolvimento desse material, a gente realizou registros fotográficos durante o recebimento desses ovos, as análises da eclosão, e também, em julho de 2025, a gente teve uma visita técnica no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa para aprender mais sobre como fazer o manejo e a eclosão desses ovos. E a gente teve o contato com o Museu de Zoologia da USP, que disponibilizou o acervo de ovos deles para que a gente pudesse fazer as comparações e análise dos ovos de acordo com as suas morfologias. Então, após isso, a gente fez as fotografias em escalas de 0,5 centímetros por 0,5 centímetros e fizemos as análises de acordo com as suas distinções. Então, a gente teve toda a análise minuciosa de acordo com cada ovo e identificamos distinções morfológicas externas, tanto de formato, quanto de tamanho, quanto de aspecto da casca, e a gente elaborou o guia baseado nisso. Então aqui a gente pode ver um comparativo entre as espécies. A gente fez um comparativo com espécies de papagaio, de tucanos, de araras e algumas aves domésticas, que são os gansos e as galinhas. Nós podemos, num comparativo assim mais sucinto, a gente pode perceber que temos determinadas diferenças, como, por exemplo, os ovos de periquito. Os ovos de periquitos, eles são muito menores comparados a ovos de papagaios. Já o ovo de arara, ele tem a casca com um aspecto muito mais brilhante e lisa. Em comparação com o do tucano, por exemplo, a casca do ovo é mais fosca e com algumas estrias bem marcantes. E se a gente for fazer uma comparação com animais domésticos, como o ganso e a galinha, dá para ver a distinção entre animal silvestre e animal doméstico, justamente pelo formato do desenvolvimento do ovo. Então, para elaborar esse guia, nós organizamos ele contendo o comparativo entre os ovos com os ovos alinhados lado a lado, para poder identificar as diferenças em comparação. Nós fizemos também a evolução de um dos ovos, que foi das araras azuis, e que foram os ovos que mais evoluíram com a gente. E também fizemos
uma forma de como utilizar o método e mostrando, de acordo com a espécie, o ovo que pertence e as suas particularidades de cada ovo. E o que foi utilizado para a elaboração do material? Bom, nós utilizamos métodos, utensílios disponibilizados dentro da divisão, então a impressora colorida e o computador. Para a elaboração do layout, a gente utilizou o programa Canvas e os registros fotográficos foram feitos pelo celular pessoal e câmeras fotográficas da equipe técnica. E os registros fotográficos foram feitos dentro do período da eclosão dos ovos e também durante a visita técnica do Instituto de Zootecnia e do Museu de Zoologia da USP. Como investimento financeiro previsto somente para a utilização da plastificação do material impresso, que será custeado voluntariamente para dentro da equipe. Como resultados esperados, a gente espera que a redução do tempo necessário para a identificação das espécies seja uma possibilidade, porque quanto mais rápido a gente identificar, mais rápido a gente consegue trazer um bem-estar para esse animal e aprimorar as técnicas de adoção de protocolos para incubação e para chocar os ovos. Nós pensamos em disponibilizar o formato digital, o material em formato digital no site oficial da Prefeitura de São Paulo, para que assim ele possa chegar até as guardas ambientais e a outros órgãos fiscalizadores e também para outras unidades de conservação. Também pensando em contribuição para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à proteção da fauna nativa. Esse projeto tende a ser com custo baixo, alto impacto e também para poder trazer um melhoramento no combate ao tráfico de animais silvestres. Gostaria de agradecer ao CIE por nos proporcionar esse evento, valorizando e divulgando o trabalho do estagiário, e a todos que com dedicação e comprometimento combatem o tráfico de animais e inspiram a preservação da vida silvestre. Perfeito, no tempo, maravilhoso. Eu vou fazer o mesmo adendo que eu fiz para a turma da manhã, que a gente não dá ponto por animais fofinhos aparecendo. Porque aí tem bebê, e aí tem aquele olho que, ai meu Deus, é muito complicado. Não está dentro dos critérios, infelizmente, né? Mas a gente pode rever isso no outro ano. O animal, mas eu acho que cheguei à pontuação. Agora a gente vai para... Oi? Aqui. Agora a gente vai para... Oi? Pronto. Quem quer se manifestar primeiro? Eu fico olhando pro seu olho, né, Jeremias? Eu fico olhando assim. Não, perfeito, por favor. Bom, eu perdi seu nome no começo. É Ágata. Ágata. Desculpa, Ágata. Mas eu queria parabenizar pelo trabalho. Mais um trabalho muito interessante do Verde Meio Ambiente, né? Se vocês se juntassem, cada um que está num viveiro, no Semacasa, assim, acho que é muito interessante de ver assim, esse ímpeto que os estagiários do Verde têm de desenvolver material pedagógico, de transmitir, de comunicar melhor, isso é muito bacana. Bom, também não preciso falar da importância e da utilidade da proposta, né, que você está apresentando. Eu fiquei pensando que nesse trabalho que você apresentou, eu fiquei muito com a sensação de que o percurso é mais importante do que, assim, todo esse trabalho que vocês fizeram de desenvolver uma metodologia para comparar, para registrar, né, e que vocês fizeram com uma variedade, né, um número de tipos de ovos. Acho que foram, quantos foram? Em torno de 5 ou 6 espécies. 5 ou 6 espécies, né? Mas o que vocês aprenderam, né, fazendo isso, e que vocês podem replicar para outros ovos, outras espécies, e o potencial de rede, porque daí vocês compartilham isso com outros institutos e tem
um potencial que eu acho muito bacana, assim, parabéns. Queria te perguntar, eu queria que você falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais de como essa solução que você está mostrando aqui para a gente, como ela apoia o combate ao tráfico de animais silvestres, né? Por que é importante saber qual é o ovo para isso gerar algum tipo de resultado contra o tráfico? Então, durante apreensões, é muito comum que alguns profissionais não saibam diferenciar algumas espécies. E esses ovos, para uma pessoa que não sabe essa noção, poderia facilmente serem passados como ovos de galinha, por exemplo. E isso faria com que esses animais fossem traficados sem saber que eles estavam sendo traficados. Então, se a gente tem essa identificação já no momento da apreensão, essa capacitação dos profissionais para eles conseguirem identificar durante a apreensão, já facilita muito mais a retenção desses ovos, para justamente a gente levar para um centro de triagem e conseguir fazer eles voltarem para a natureza depois que nascerem. Agatha, parabéns pela apresentação e o assunto abordado muito importante. Tenho uma pergunta para fazer a você, referente ao aumento de chance de vida, né, depois que tem a eclosão. Isso. Eclosão do ovo. E eu vi que na sua apresentação houveram, se não me salvo engano, 2 espécies que não foram identificadas. Aí queria que você falasse um pouco sobre a gravidade de não identificar essas espécies relacionadas até mesmo com a alimentação. Então, quando a gente consegue fazer a identificação no tempo correto, a gente consegue adaptar todos os protocolos. Então, o protocolo de temperatura, de umidade, de tempo de eclosão. Então, por exemplo, se a gente for comparar o tempo de eclosão com um papagaio e um tucano, o de papagaio leva em torno de 30 dias para eclodir e o de tucano leva em torno de 25 dias. Então, se a gente não sabe sobre esse tempo de eclosão, a gente pode prolongar o período de eclosão do animal e aí ele vai morrer dentro do ovo, ou a gente pode fazer com que esse ovo venha a eclodir antes do período final do desenvolvimento embrionário. Então, é importante a gente ter todos os parâmetros e essa identificação justamente porque vai aumentar a taxa de sucesso na eclosão e sucesso na reabilitação desses animais. O que eu vejo esse tema, e aliás eu acho que o evento de hoje é prova disso, porque está se repetindo muito temas nesse campo, certo? É que nós estamos num caminho de volta à natureza, e acho que esse caminho está ligado à sobrevivência da espécie humana. E na realidade, então, esses casos não é um problema de escala, não é a quantidade de tucanos, nem nada nesse sentido. Mas é o cuidado que se pode ter com esses pequenos exemplos. E eu acho que isso efetivamente reforça aquilo que eu já toquei aqui, que é a necessidade da gente desenvolver essa cultura, certo? De volta à natureza, de valorização até dessas exceções. Eu, por exemplo, até vou dar uma notícia que eu li no jornal, acho que não foi nessa semana, na semana passada, certo? Que no Zoológico de São Paulo, eles localizaram, eles estão cuidando do nascimento já nasceram, certo? 5 fêmeas, acho que é de coruja. E essas corujas são corujas que não são nacionais, são do exterior. Elas, na idade adulta, elas chegam a uma altura de 75 centímetros. E quando elas abrem as asas, a envergadura é de 1,80 m, certo? Isso, obviamente, causa o quê? Se a gente pensar nos efeitos, eu já passei para os meus netos, dizendo, precisa ir no zoológico para visitar e para conhecer esse tipo de coruja, certo?
E aí o Estadão que deu essa notícia aproveitou para dizer, e nós temos lá 2 filhotes de tigres de Bengala, certo? Que estão acomodados num espaço de 600 metros quadrados. Já mostra, comparado com as jaulas, mostra, digamos, uma preocupação muito maior. E até de lobo-guará, que é uma espécie em extinção, eles estão cuidando com toda a cautela e todo o cuidado, porque é uma espécie em extinção, certo? E que, na verdade, então é toda essa história de fauna e de preservação e de cultura, certo? Que eu acho que tem uma enorme validade. Então, acho que o esquema de vocês terem essa mesma preocupação, até com antes, até na época do ovo ainda, quando eles não nasceram, certo? Eu acho que é alguma coisa que é meritória. Obrigada. Você quer comentar? Não. Obrigada. Você quer fazer um comentário? Então, perfeito. Encerrou a sua banca. Muito obrigada pelo trabalho. Parabéns. Obrigada.